Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tatiana e vamos trabalhar um pouquinho hoje na nossa aula com os sólidos geométricos. Vocês sabem o que são os sólidos geométricos? Vamos lá conhecer um pouquinho? Primeiro, alguém já parou para pensar sobre o formato que as coisas têm? Será que todos os objetos no mundo têm a mesma forma, o mesmo tamanho, a mesma característica? Já pensou? Tudo ser redondinho, quadradinho? Como que seria isso, hein? Podemos dizer que a tampa da mesa de vocês tem o mesmo formato que essa lousa? Será que todas as mesas que conhecemos têm esse mesmo formato? Por que nós não podemos dizer isso? Vamos ver um pouquinho mais? Essas são as formas geométricas. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os sólidos. Mas para começar, precisamos entender as formas. As formas, elas são assim, ó, planas, todas lisinhas. Então aqui nós temos o círculo, o quadrado, o retângulo e o triângulo. Vamos ver um pouquinho mais? Círculo, porque é circular e não tem nenhum ângulo, né? Não tem nada bonitinho. O quadrado, ele tem aqui, olha, um encontro, 2, 3, 4 encontros. Ele tem 4 ângulos retinhos, olha. Ele tem um ângulozinho. Por isso ele chama de quadrado. Ele tem 4. O retângulo também tem 4 ângulos. Também tem 4 lados. Porém, o retângulo tem um lado menor do que o outro. E os dois lados paralelos são iguais. Então, esse é igual a esse e este igual a este. Então, esses são iguais, esses iguais. O retângulo não, o quadrado não. O quadrado tem todos os 4 lados iguaizinhos. Quadrado e retângulo. E o triângulo? Bem, é porque a gente tem 3 ângulos, 3 lados. Então, todos os lados iguais? Nem sempre. Nós podemos ter triângulos com todos os lados iguaizinhos. Podemos também ter triângulos com lados diferentes. Esse lado é menor do que esse. O triângulo, a característica dele é porque ele tem 3 ângulos e 3 lados. Combinado? Sabendo disso, vamos passar então para a Tarsila do Amaral. Essa é uma imagem da Tarsila, é um quadro que ela pintou. Por que eu trouxe ele? Porque ela usou muitas formas geométricas. E eu quero aí, ó, uma ajuda de vocês para nós identificarmos quais as formas que ela utilizou. Vamos lá? Me ajudem aí, por favor. Muito bem. Achei um círculo. Quais mais formas? Olha, tem uma forma aqui diferente. Opa, mas essa eu ainda não falei sobre ela. Tem mais? Olha, temos um quadrado. Outro quadrado. Oh, muito bem, as janelinhas são então retângulos. Isso mesmo. Aqui também, né, temos uma forma de triângulo. Aqui, então, podemos fazer um quadrado. A Tarsila é uma artista muito importante. É uma artista brasileira, viu? Muito importante. E ela utiliza em várias das suas obras as formas geométricas. Claro, nós temos várias outras formas. O círculo, outro círculo. Temos um diferente. Qual será esse? Vamos ver um pouquinho mais dessas formas diferentes? Nós temos então aqui outros tipos de forma. Por exemplo, o losango.
O losango ele é bem parecido com o quadrado e com o retângulo, porque ele também tem 4 lados. Só que nós vamos perceber que o losango não tem os 4 lados iguais. Vamos fazer o seguinte? Me ajuda a virar aí o losango. Opa! Se nós virarmos um pouquinho, ó, me ajuda aí de novo, vamos virar ele. Virei o losango. Vocês vão perceber que aqui, ó, ele é esticadinho. Se fosse o quadradinho, ele teria que vir aqui, ó. Não é isso? Então, como ele vira esse lado, ele fica igual a esse, e esse aqui igual a esse. Combinado? Bem, vamos passar então para o nosso próximo, que é o trapézio. O trapézio lembra... lembra o quê? Nossa, ele lembra um barco. Muito bem, gostei disso. O trapézio, então, é uma forma que também tem 4 lados, tá? Esse, então, é o pentágono. O pentágono, ele vem de, ó, penta. Penta significa 5, igual o Brasil no futebol, né? Nós somos pentacampeões, quer dizer, ganhamos 5 vezes o campeonato. Então, ele também, ó, vamos pegar um pentágono? Olha, 1, 2, 3, 4, 5 lados. E o hexágono? Hexágono é, na verdade, o que a gente já quer ser, né? 6 vezes campeão. Hexa significa 6. 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, 6 ângulos, iguaizinhos. Então, aqui conhecemos um pouco mais das formas geométricas. Vamos, então, passar para os sólidos geométricos. Vocês estão percebendo alguma diferença? Vamos lá, essa é a esfera. Vamos voltar lá no círculo? Círculo. Vamos para a esfera. Esfera. Perceberam como essa esfera dá uma visão tridimensional? É que quando nós falamos aqui, no caso, são as figuras geométricas. Figura porque nós não estamos pegando, né? Não é um sólido, mas está representando o sólido. Por exemplo, eu trouxe aqui o meu chaveirinho de brincar com meus gatinhos, que tem um formato circular, por exemplo, um círculo, mas ele é tridimensional. Então, ele é um sólido. Isso é um sólido, ok? Nós temos, então, 3 diferenças. A figura plana, ela é planinha, ó. Se eu colocar encostado. Essa aqui é uma figura geométrica, que ela vai ter a impressão de não ser plana. E aqui, sim, nós temos o sólido geométrico. Então, aqui o cilindro. Então, a esfera, nós vamos lembrar da bola, do brinquedinho. O cilindro, o que a gente pode lembrar do cilindro? Uma latinha de refrigerante, por exemplo, meu potinho de colocar lápis. Então, tem uma forma cilindro. Ela tem as 2 bases iguais e o lado sem nenhuma aresta. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. O cilindro, vocês vão perceber que aqui, ó, no desenho, vai aparecer um desenho como se nós estivéssemos olhando o fundo dele. E o cone? O cone vai lembrar o quê? Vai lembrar um chapéu. Então, o nosso cone, o nosso sólido geométrico, ele também tem, olha, o desenho atrás para dar, então, essa visão de tridimensional. Então, ele é 3D. Passando para os outros, temos aqui, então, o nosso cubo. Sim, vai lembrar, então, do nosso dado. O cubo, ele tem todos os lados iguais. Nós temos o cubo e aqui no fundo nós temos esse pontilhado para dar justamente essa visão que é um objeto 3D. E aqui a gente tem o paralelepípedo, né? Nós temos o prisma, então, um
Por exemplo, nós podemos pegar uma caixinha de pasta de dente, que vai lembrar, então, o quê? Um paralelepípedo. Esse lado, ele é diferente, então, desse lado, que é menor. Então, nós temos um lado maior, um lado menor, ok? Paralelepípedo, também com 4. Nós temos também a base dele, que é um retângulo. A base do cubo, um quadrado. Então, eu precisei do quadrado para formar o cubo. Precisei de um retângulo para formar um paralelepípedo. Um pouquinho mais, nós temos, então, uma pirâmide. Nós temos 2 pirâmides aqui. Qual é a diferença? Isso mesmo, é a sua base. O que é a base da pirâmide? Bem, quando nós pegamos uma pirâmide, olha aqui, a minha pirâmide. A base é o que está aqui embaixo. Então, essa é a base da minha pirâmide. Se você perceber, 1, 2, 3, 4 lados. Então, a gente tem um quadrado. Então, ela é uma pirâmide de base quadrado. Nesse caso, nós temos uma pirâmide de base hexagonal. Por que hexagonal? Bem, lembra do hexa? Então, aqui ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Nós temos também o prisma. Qual é a diferença do prisma para a pirâmide? A pirâmide, ela tem apenas uma base. Uma base juntou aqui em cima. Uma base juntou. O prisma não. O prisma nós vamos reparar que ele vai ter, 2 bases. Uma de cá. E aqui ele tem uma base triangular. Então, 2 bases. Uma base, 2 bases. Precisamos, então, da figura, da forma geométrica triângulo, da forma geométrica retângulo, para formar o nosso sólido. Então, aqui nós temos o nosso prisma triangular. No caso do paralelepípedo, nós temos outro prisma, mas agora não de triângulo. Passando para frente, temos um desafio. Vamos ver se você está craque e compreendeu toda a nossa aula. Aqui eu tenho uma pirâmide. Eu tenho, então, Nossa, mas lembra, né? Uma caixa daqueles cereais. Olha que delícia. Uma latinha de suco. Um chapéu de festa. Só que o meu desafio é o seguinte. Esses sólidos geométricos, nós vamos olhar ele de cima. Então, é como se eu pegasse a minha pirâmide e olhasse aqui, ó. Então, eu vou virar para vocês, ok? Bem, quando vocês olham assim, o que vocês conseguem perceber? Qual é a forma? O quadrado, o círculo, o retângulo com um xizinho ou o círculo? Muito bem, olha, nós temos então, olhando de cima, a nossa pirâmide. Vamos então agora pegar a nossa caixinha, né? Ou então o nosso paralelepípedo. Pegando ele e olhando de cima, o que vocês conseguem ver? Um quê? Vamos até virar ele assim. Muito bem, nós temos uma forma de retângulo. Isso aí, tô gostando de ver. Quando nós pegamos, então, como chama? Muito bem, um cilindro. Se eu pego um cilindro, eu tenho, então, 2 bases. Vamos virar ele para cima. Vamos olhar assim, ó, de cima. Vou virar para vocês. Nós temos, então, a figura, muito bem, de Opa! E agora? Eu tenho 2 círculos. Qual a diferença? Esse está vazio e esse tem um pontinho. E aí? Vamos fazer o seguinte? Deixa meu cilindro aqui. Vamos pegar, então, o meu cone. Meu chapéuzinho, meu cone. Bem, se eu quero olhar o meu cone de cima, então eu vou olhar ele dessa forma. Vou virar para vocês.
o que será que vocês estão vendo? Será que é só a parte do círculo? Ou nós estamos vendo a parte do círculo e também a sua pontinha? Isso mesmo. Então, aqui nós temos a base e aqui em cima o pontinho. E esse aqui, o nosso cilindro. Olha a diferença. Essas são as representações dos nossos sólidos, se olharmos, então, de cima para baixo. Ou, no caso, eu estou virando para vocês. Vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre esses nossos sólidos geométricos, sobre as formas. Na nossa aula de hoje, foi só para relembrar todo esse conteúdo. Nas próximas, nós vamos dar continuidade. Eu espero que vocês tenham gostado muito, relembrado um pouquinho das nossas formas e sólidos geométricos, que estejam estudando bastante, prestando atenção na aula da professora, fazendo as atividades que ela pediu e comportando muito bem, hein? Tô de olho em vocês. Um grande beijo para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!